Tô com um cenário novo aqui. Tô vendo. Só que a gente já tá gravando, não sei se você sabe, né? É. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia, o seu programa semanal. Na mesa, Matheus Santos. Fala Will, fala Douglas, fala aí nossa audiência aí, muito obrigado pela sua audiência. E é isso aí, mais um episódio. Essa semana aí foi bem movimentada, tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central, e é isso aí. Lançamento do Liga da Justiça também, ontem eu passei 4 horas vendo, velho, caraca. Tu assistiu? Top. Assisti, velho, 4 horas, meu Deus Gostou? do céu. A pergunta que você tá, gostou do Snyder Cut? Gostei, vixe, muito. Bem melhor que Pô, o quero anterior. assistir. Onde que você assistiu, mano? Não, onde? depois fala sobre isso, depois fala No sobre Google isso, depois Play. fala sobre isso, depois fala sobre isso. É Vamos lá. verdade. Sem propaganda. Sem propaganda. É, Não tem ninguém pagando aqui. verdade. Douglas Ramos. É isso aí, pessoal. O Will, o Matheus, sejam muito bem-vindos aí todos vocês. Vamos mais um aí, cenário aí, mais um episódio aí do Conecta. E estamos aí por vocês. Tamo junto. Douglas e o seu novo cenário peculiar. Vamos virar a mesa, É senhores? isso aí. Vamos virar a mesa, senhores. Deixa Bora lá. eu compartilhar aqui para Bora. vocês. Vamos lá. Foi. Agora foi. Banco Central dos Estados Unidos mexe nos juros enquanto o Copom eleva... Não, perdão. Banco Central dos Estados Unidos não mexe nos juros enquanto o Copom eleva a taxa brasileira pela primeira vez desde 2015. O Federal Reserve apresentou nesta quarta-feira suas projeções econômicas para 2021. Depois de meses de cautela, o horizonte de rápida recuperação da pandemia, graças ao plano de estímulo de 1,9 trilhão de dólares do presidente Joe Biden e o bom ritmo de vacinação, levou um cauteloso otimismo na instituição, que melhorou as previsões de crescimento de um país em que o consumo já se encontra em um nível semelhante ao diante da pandemia. O PIB crescerá 6,5% em 2021. O principal risco que paira no ar sobre a segunda economia do mundo agora é a inflação. Mesmo assim, Jerome Powell, presidente do Fed, anunciou que taxas de juros continuarão no patamar mínimo. A taxa de referência permanece entre 0 e 0,25. No Brasil, a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central Brasileiro foi no sentido contrário. O comitê considerou que a escalada da crise de saúde no país eleva a incerteza sobre a economia e decidiu subir a taxa básica de juros para 2,75. Lembrando que nós falamos isso no começo do ano e ela estava 2%. Para frear a inflação. O PIB encerrou 2020 com crescimento forte na margem, recuperando a maior parte da queda observada no primeiro semestre. E as expectativas de inflação passaram a se situar acima da meta do horizonte relevante de política monetária, acrescentou o documento do Copom. A expectativa da inflação brasileira para 2021, apuradas pela pesquisa Focus do Banco Central, que houve em conjunto de instituições financeiras, é em torno de 4,6 acima da meta fixada 3,75. Vamos voltar aqui. Senhores, falem-me mais sobre isso. Por quê? Nós já falamos aqui em alguns programas atrás que o Brasil ia ter que elevar a taxa. Ele estava segurando a taxa. Vocês mesmos argumentaram que não entenderam. Eu também não entendi por que o Copom segurou a taxa. E agora ele, entre aspas, tá? No bom sentido, ele aproveitou um ensejo da decisão do Fed para subir um pouco a taxa. Para mim, não me surpreende em nada, sendo bem franco com vocês, mas eu quero ouvir vocês. Matheus, dá seu parecer aí acerca dessa situação. Então, né, Will, primeiro que acho que as situações entre o Brasil e os Estados Unidos, elas são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o título de tesouros deles de 10 anos é o que baliza a economia mundial.
seja, é ele que é a referência para a economia do mundo. Então, se ele sobe muito e as pessoas começam a investir muito nele, isso pode prejudicar a recuperação da economia mundial. Olha só para você ter uma ideia. Enquanto no Brasil, os títulos eles precisam ser melhores remunerados para atrair a poupança externa. Então, o que acontece? O Brasil estava com uma taxa de juros a 2%, e a gente sabe que a inflação de 2020 foi 4,1%, e isso minou os juros reais. Ou seja, a gente está com juros reais negativos. Então, esse aumento de inflação, esse aumento da taxa Selic de 0,75, ele é muito mais para atrair capital externo, para a gente tentar recuperar o nível mínimo de taxa Selic que cobre o risco do Brasil, do que propriamente a gente tentar combater a inflação. Porque que acontece? O Douglas até compartilhou comigo aquela entrevista do Guilherme Abud para o Stock Pickers lá da Infomoney, e eu concordei com muita coisa que ele disse. Por exemplo, eu acredito que a gente está vivendo um repique de inflação, porque a nossa inflação é muito mais relativa ao câmbio do que propriamente uma inflação de demanda. E ele também falou que choque de juros talvez não resolvesse agora. Eu também acho. Pode falar. Qual que é a diferença entre a inflação de câmbio e a inflação de consumo? Só para pegar o médio tipo, Então, eu a entendo. inflação. Então, tipo, a inflação de câmbio, ela ocorre quando você tem uma grande desvalorização da moeda, por exemplo, no caso dos alimentos no Brasil, ou seja, o preço dos alimentos se desvalorizou, o produtor ele opta por vender para fora, porque está pagando mais, e para vender para o mercado interno ele aumenta o preço. Ou seja, basicamente um aumento de preço consequência do câmbio. Diferente de uma inflação de demanda, que ela é mais espalhada. Ou seja, quando é uma inflação de demanda, ela é espalhada por vários setores. Alimentos, carro, Tem uma serviços. inflação de ativos, né, Matheus? Então, ela é mais espalhada e você vê que é uma inflação generalizada nesse caso. Então, no caso do Brasil, eu acho que a gente está, o Guilherme Abud falou isso, né? A gente está sofrendo mais um repique de inflação, e ele era até contra qualquer alta de taxa de juros, do que propriamente um processo inflacionário contínuo. Então, eu acredito que esse aumento da taxa Selic do Banco Central, eu achei correta, 0,75 não chega a ser um choque de juros, mas já começa a entrar numa trajetória de alta da Selic para poder cobrir os juros reais e para começar a equilibrar o mercado e atrair capital externo. Eu acho que é para a gente entrar no mínimo, que é o mínimo para cobrir o risco Brasil, né? Porque esse que é o problema. Uma taxa de juros a 2% não atrai capital. Agora, nos Estados Unidos é diferente, porque eu vi partes da conferência do Jerome Powell, e ele projetou 6,5% de crescimento para os Estados Unidos e uma inflação a 2,2%, ou seja, uma projeção de inflação menos pessimista do que o mercado está esperando. O mercado está esperando uma grande alta de inflação. Só que, se ele adotar uma política de juros altos agora, ele pode frear o crescimento econômico. E agora, nos Estados Unidos, a gente está tendo o CEO da All Research, que é o Roberto Tatucci, ele até manda áudios no grupo da Infomoney, ele está falando que os Estados Unidos está passando por um momento de mudança na economia, ou seja, os investidores estão saindo das empresas de tecnologia e estão voltando a investir nas empresas de minério, nas empresas de automobilismo, porque estão esperando uma recuperação econômica. Ou seja, se o Federal Reserve... Pode falar rapidinho. Deixa eu falar rapidinho. Quem sinalizou isso primeiro no ano foi o Warren Buffett, né, cara? Que surpreendeu todo mundo, investiu, acho que investiu em telefonia, foi um negócio assim. E todo Sim, mundo o Warren Buffett tem até uma frase famosa, né, que ele fala assim: nunca aposte contra a economia americana, você sempre perde. Então, ou seja, o Federal Reserve, se ele adotar uma política muito forte contracionista para tentar combater a inflação, isso pode frear o crescimento econômico, que está começando a voltar agora. Então, o Federal Reserve está com esse muito cuidado, ou seja, se uma alta de, por exemplo, os títulos públicos dos Estados Unidos de 10 anos tiveram uma alta de 0,11% na quarta-feira, dia 18,
isso já afetou os mercados, porque isso vai atrair a poupança e isso vai tirar dinheiro do mercado da renda variável e vai congelar investimento. Então, eles têm muito essa preocupação com isso, de você aumentar a taxa de juros e isso frear o investimento. E aí você freia o crescimento econômico. Então, acredito que nesse ponto eles foram até cautelosos. Agora, sim, as projeções de inflação nos Estados Unidos, elas são muito altas. Ou seja, o mercado está pessimista em relação a isso. Eu acho que esse que é o dilema do Biden Federal imprimiu Reserve. dinheiro, cara. Ele imprimiu, ele não tirou aquele Então, 9 trilhão do nada. Ele imprimiu dinheiro, cara. Isso é fato. o que eu acho que, de certa maneira, é desnecessário, porque os Estados Unidos é líder em vacina, já tem mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, e está muito próximo de ter a volta ao normal, assim. Então, essa recuperação econômica, essa volta à economia, pode chegar muito rápido nos Estados Unidos. Então, precisa de um pacote tão forte para reaquecer a economia, essa que é a questão. 1,9 trilhões, cara, talvez não seja exagerado. Então, pelo que eu me lembro, esse 1,9 tri foi promessa de campanha do Biden, né? E ele precisa mostrar, cara, mostrar serviço, cara. Vamos botar assim, por mais que a ação dele, em termos de economia, a gente não fala condena, acho que condena é uma palavra muito, muito forte, mas que a gente não ache tão correta assim, ele está cumprindo só o que ele prometeu e que os americanos que votaram nele esperavam. Então, cara, eu acho que não tem ninguém enganado ali. Não tem ninguém enganado ali. E o pessoal fala que ele pegou 1,9 trilhão para vacina. Não é, cara. Não é. Ele é para injetar na economia para poder tentar fazer a roda girar na força. Ele vai tentar fazer a roda girar rápido. Esse aqui é o negócio. Fora o Federal Reserve, ele tirou, nos Estados Unidos a gente tem uma coisa que chama CRL, é uma espécie de depósito compulsório. Então, o ano passado os Estados Unidos tinha facilitado essa regra, o que permitiu que os bancos emitissem mais créditos para as famílias, empresas e tal, e ele já retirou essa vantagem. Então, os bancos já sofreram o primeiro freio de mão hoje, nesse início de 2021. E o Federal Reserve ainda injeta, porque ele compra títulos públicos, 120 bi por mês. Ou seja, você já tem uma política monetária muito extensiva do próprio Federal Reserve. Só que pode ser que essa política ela também seja retirada. O Federal Reserve falou que vai avisar com antecedência, até porque o choque pode ser muito grande. Mas pode ser que a gente tenha também essa retirada de compras de 120 bi do Federal Reserve, o que pode, de certa forma, ser uma outra medida para combater a inflação que não seja a taxa de juros. Eu acho que o Federal Reserve vai tentar controlar a inflação, se vier, por outros instrumentos de política monetária, não necessariamente a taxa de juros, porque isso pode prejudicar o crescimento econômico. Entendi. Ô Douglas, me tira uma dúvida, cara. Voltando o nosso olhar aqui um pouco para o Brasil. Só lembrando, só verificando aí, Douglas, que o teu microfone está fechado, tá? Cara, qual que é a consequência dessa subida? Não foi uma subida agressiva, como o próprio Matheus falou, não foi mesmo assim. Deixa eu olhar para a câmera aqui. Eu estou olhando para o monitor. Deixa eu olhar para a câmera. Não foi uma subida agressiva, como o próprio Matheus falou. Mas, cara, qual que é a consequência da gente conseguir subir um pouco esses juros de 2 para 2,75? Eu não sei se isso tem relação, vocês me corrijam, tá? Mas a gente teve duas quedas bem brutas da gasolina essa semana. A gasolina aqui, o álcool aqui chegou a 4,29. Agora o álcool está a R$ 4,04. Então as coisas se encaixaram. E talvez eu esteja certo, talvez eu esteja errado, mas depois você me corrige aí na sua fala. Mas, cara, qual que é a consequência direta dessa subida aí da Selic, cara? Assim, complementando até a fala do Matheus, eu acho que consequências imediatas, assim, eu acredito que de fato nenhuma, não no curto prazo, mas no longo prazo, assim, claro que se houver essa crescente se de fato vamos voltar, né,
nessa crescente da alta de juros e até qual nível, quais níveis vão ser elevado a taxa de juros, né? De fato, eu não sei, embora essa última projeção, o mercado estava palpitando entre meio pontos base aí, eu até me arrisquei, falei, 75, e de fato foi 75, foi até engraçado, mas eu ouvi algumas conversas Foi pra isso que tu estudou, cara. Não era pra ter tudo surpreendente assim. Mas Tudo pra isso, isso porra. daí não tem nenhuma correlação aí de que surta efeito de causalidade em relação a isso, porque é muito relativo. Isso daí são ponderações ali do mercado. Na verdade, ele surtiu as expectativas do mercado. Muitos acreditavam em 50, outros em 1, que era até mais meio fora do comum, mas eu ficava nesse ponto aí. Então, ele surpreendeu com esse 0,75% aí. Então, assim, a curto prazo, eu acredito que não vai causar impacto algum, assim. Claro que, respondendo a sua pergunta, qual é o impacto? Se você tem uma alta de juros, um juros elevado, isso, para o mercado, assim, para as pessoas, de modo geral, não é tão vantajoso. Porque, por exemplo, o crédito fica mais caro, para você tomar empréstimo, tomar crédito, é mais complicado, fica tudo mais caro para você investir, você empregar pessoas, ou seja, você tem que ter um estudo melhor e mais elaborado para você poder alocar o seu capital de forma consciente e racional, dentro do planejado. Quando você tem uma taxa de juros menos elevada, ou seja, o crédito ele tá mais farto, então as pessoas tendem a investir mais, a consumir mais e etc. Entendeu? Então, eu acho que esse 2,75 eu acho que foi em resposta, e sim, como até o Matheus falou, em resposta assim, desse descompasso da inflação, eu vejo mais como um repique de fato da inflação, indo para os ativos, entendeu? Claro que com esse excesso de liquidez que os bancos centrais aí pelo mundo todo vêm jogando no mercado, em comparação aos Estados Unidos, europeu, aqui no Brasil mesmo, de fato, o Biden lá botando 1,9 tri na economia, e isso é a economia brasileira em um ano. Então, assim... Brasileiro, né, cara? Muito doido. Justamente. Então, de fato, foi o que você acabou de mencionar, isso aí é para estimular a roda, estimular a economia de uma certa forma. Bom, eu tendo a ser receoso em relação a isso, eu acho que existem outras formas melhores para você estimular a economia, como sempre venho debatendo aqui, na tecla das reformas estruturais para o seu país, onde que você pode se enxugar a máquina pública de uma forma mais consciente, que não vai impactar também o setor público na sua funcionalidade. Então, são essas questões, entendeu? E, claro, eu acredito que a inflação está mais em descompasso com o seu IGPM, justamente por conta da alta taxa aí de juros, o câmbio, que é o que acaba pressionando mais, entendeu? E sim, os outros ativos que compõem ali dentro dos indicadores, dos índices econômicos, né? O IPCA, entre outros. Então, é basicamente isso, cara. Eu acredito que, sim, por exemplo, hoje a inflação média mundial é de 2%. O Brasil tem uma inflação média de 4%. Eu acho que esse valor já passou da hora do Brasil reconhecer esse fato e entrar nessa média mundial de uma inflação média de 2%, junto com os outros demais países, entendeu? E assim estimular junto com essa sua média de inflação, com os demais países aí desenvolvidos, junto com a sua taxa de juros também, praticando esse valor de juros mais aderente ao seu mercado nacional e também incentivando e estimulando o capital externo, né? Os investidores também. Então, eu acredito nisso, cara. Eu vejo que isso pode tornar uma economia mais saudável, onde você vai apreciar mais a sua moeda e não depreciar, de fato, a sua moeda de forma gradual, como a gente vê aí ao longo dos anos, a nossa moeda sendo desvalorizada. Eu acredito que o preço do combustível está mais relacionado a essas questões do que propriamente dito essa situação que a gente está vendo hoje, que é um cenário de
pressionamento dos preços, né, dos ativos. Acho interessante também, apesar do choque que nós vivemos aí nesses últimos aí, desde o início da pandemia, um choque de oferta, como também um choque de demanda, mas mais um choque de oferta, o Brasil ainda conseguiu crescer. Então, eu acredito que isso é um fruto de um bom trabalho e excelência pelo governo federal e propriamente dito o Ministério da Economia. Então, é basicamente isso, cara. Eu acredito que esse 2,75 aí da Selic agora pode vir a aumentar gradativamente. Acredito que possa chegar a 3, 4 aí. Não sei, uns já falam em 6. Eu não acredito nisso. Eu acredito que possa vir chegar a 3, 3,75, a 4. Eu acredito que poderia ser um ponto ideal, um ponto ótimo. Eu acredito, não sei. Em relação ao câmbio, ninguém sabe. Eu não sei, Matheus não sabe, ninguém sabe qual é o melhor, qual é o valor justo de um câmbio, porque o câmbio é um preço, e como preço, quem demanda é o mercado. Não é eu, nem você, nem ninguém que vai estimular o preço. Claro que a gente consegue sim ter um estudo de viabilidade para entender qual é um valor mais adequado ali que possa adequar a economia como um todo. Não vai também deixar ela ali lá para 10 ou lá para 2 ou algo do tipo, ou seja, que o mercado em si vai determinar ali qual é o valor excessivo. E é isso. Agora me tira uma dúvida, vocês dois. Eu estava lendo que essa questão desse aumento dessa taxa de juros, ele derrubaria um pouco a inflação. Isso procede ou não? Sim, Né? derruba. Derruba a inflação, ele derruba a inflação pelos dois lados, né? Então, primeiro que o câmbio ele vai se apreciar, isso aí já é um fato, já. Se tiver uma ciclo de alta de Selic, vai ter apreciação do câmbio. Tanto é que as apostas no câmbio a R$6 já foram para o saco, já. Principalmente porque a gente acha que o Banco Central ele vai seguir com aumento. Tem gente apostando até em 5% de Selic no final do ano. Então o câmbio vai cair. E tanto o câmbio vai ser apreciado, porque o capital vai atrair capital externo e tal, entre outras coisas, quanto vai remunerar os títulos públicos, tanto pelo lado da inflação de demanda, né? Porque você vai frear, é um instrumento de política monetária, e toda vez que você sobe a taxa de juros, você reduz o consumo, você encarece o crédito, e isso ele controla a inflação. Então ele vai controlar a inflação pelos dois lados, né? Tanto pelo câmbio quanto pela inflação de demanda mesmo. Sim. Eu lembro que a gente comentou também, deixa eu só voltar para esse assunto da inflação. Nós, o afegão médio, nós, o cara que vai lá comprar tomate, comprar arroz, a gente vai chegar a sentir essa queda na inflação ou ainda não? Acredito que ainda é cedo, mas que ainda tem um caminho aí para percorrer para começar a sentir essa queda aí dessa pressão nos preços aí, a começar aí dos alimentos, por exemplo, né? O que acontece? A inflação, todo mundo sofre com inflação, desde o pobre ao rico e vice-versa. A questão é que quem tende a sofrer menos, a sentir menos o preço, a inflação de preços, de fato, são quem produz a riqueza do nosso país, os empresários e tudo mais. Eles tendem a receber primeiro o repasse da economia e assim ser diluído escoar todo o resto da economia para o país. E aí o preço vai se atualizando. Mas, de fato, todo mundo perde com a inflação. Não tem essa questão de o rico ganha e o pobre perde. Isso daí é uma inversão aí, não tem como explicar de outra forma. Todo mundo perde. É como se o rico não pagasse imposto. O rico paga imposto, a verdade é essa. Mas não é nem questão de imposto, é questão, a Não, questão da inflação. Imposto no sentido geral, por exemplo, quando ele compra um alimento, ele também paga imposto, entendeu? Sim, ele paga muito mais do que qualquer outra pessoa. O cara que está produzindo, que está ali produzindo, gerando riqueza, criando riqueza para o seu país, ele está pagando muito mais imposto do que qualquer outro cidadão do seu país. A questão é que, quando falam de inflação, o rico ele não sente inflação. Ao contrário, ele sente, só que, de fato, ele vai sentir muito menos, porque, de fato, a economia, o dinheiro chega para ele primeiro,
e aí vai sendo distribuído para as camadas da sociedade. O poder Só que aquisitivo é maior, vamos botar desse jeito. como o poder aquisitivo dele é maior, quando o preço é atualizado, por exemplo, chega no mercado, só para simplificar, quando chega no mercado, ele já comprou o produto, por exemplo, né? Vamos dizer assim, o preço ainda não sortiu alteração de fato ainda, entendeu? Ou o valor dele ainda não sentiu alteração. Então, é basicamente isso, mas de fato ele também sente, entendeu? Porque para ele produzir, ele vai ter que empenhar mais capital, entendeu? A mão de obra, querendo ou não, acaba se desvalorizando ou se valorizando também, dependendo ali, por exemplo, aí tem até a curva de Phillips que explica muito bem sobre isso, quando fala sobre a inflação e desemprego, esse trade-off que existe, né? Então, assim, basicamente isso. A inflação é ruim para todo mundo. Não é bom ter uma economia generalizada no seu país. Quem sente, quem vem sentindo hoje isso aí com alta de inflação é a Argentina, por exemplo, hoje a Venezuela, inflação 14% de galopante. inflação. Se não me engano, a inflação da Argentina está 14%. Aqui no Brasil, praticamente 3 gerações inteiras aí viveu sobre inflação galopante no Brasil. Eu lembro. Eu era Então, pequeno, né? assim, Você já não não, era são tão 3 gerações até antes de nós. Sim. Talvez do nosso avô, do pai e um pouco da gente ainda. Então, assim, foram gerações, 3 gerações pelo menos, estou botando, com gerações galopantes no Brasil. Então, isso tem um impacto muito grande na sociedade, na forma de agir, de pensar da sociedade. Por exemplo, a questão de poupar um pouco do seu dinheiro, você estimular a poupança, estimular o investimento, entendeu? Falar sobre isso no Brasil ainda já vem mudando, graças a Deus, mas há um tempo atrás era um tabu falar de investimento. Não precisa ir muito longe, não, Douglas. Compras do mês. Países da Europa, Estados Unidos, não existe o conceito de compra do mês. A compra do mês ocorreu no Brasil, cara. Eu lembro muito bem, na época do Collor, quando os preços subiam e desciam 4 a 5 vezes por dia, o cara tá lá marcando e você tá aqui, ó, pegando o produto porque o cara vai chegar. Se você pegasse aquele produto naquele preço especificamente, você pagaria aquele preço. Então, você comprava um monte de coisa no mês para você ter aquilo, porque você não sabia o preço que ia estar amanhã. Então, é consequência exatamente disso aí que você falou, da inflação galopante e tal. E eu creio que o Brasil de hoje não cabe, não aceita uma inflação dessa, independente de quem esteja no poder, não importa. Não sei se vocês concordam comigo, mas o brasileiro atual, ele não aceita isso, cara. É de botar para fora presidente tranquilamente. Tranquilamente, assim. Eu consigo enxergar dessa forma. Então, gente... Não, sim. Sem dúvida, pode falar. sim. Só que a gente só tem que fazer um alerta, porque realmente a gente tem que ficar alerta em relação à inflação, só que normalmente o Douglas estava falando, ele estava falando de repique da inflação. Então, a gente vai ter provavelmente em quase todos os países esse repique da inflação, justamente porque a atividade econômica estava parada, o consumo caiu, os preços caíram e depois você tem a volta da atividade econômica e isso pode dar o que a gente chama de repique da inflação. Agora, os países precisam estar alerta em relação a isso para não transformar esse repique de inflação em aí um processo inflacionário, que é o que a gente viveu no Brasil nos outros anos. Esse repique que você está falando é a subida excessiva da inflação, isso. Não, o repique é simplesmente como se fosse um gráfico, assim, dá um pico para cima e depois cai de volta, que seria a volta da atividade econômica, ou seja, a volta do povo ao trabalho que depois do lockdown. Então, isso provavelmente pode acontecer em alguns países, o que seria um movimento normal. Agora, os governos, os bancos centrais, a população tem que estar alerta em relação a isso para que esse repique não se transforme num processo inflacionário contínuo. Entendi. Então, é isso que os mercados estão alerta, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. As pessoas têm que entender também, né, que inflação eu não gosto de usar esse termo, mas vamos lá. Inflação é um aumento generalizado dos preços, né?
aumento generalizado dos ativos aí, dos bens e tudo mais. Mas, de fato, para haver a inflação, ele tem que vir em uma forma escalonar. Agora, e não momentâneo. Se é momentâneo, é como a gente está falando, a gente teve um pique de inflação, um repique de inflação, porque as atividades estavam paralisadas, as pessoas estavam sem emprego, sem trabalho, as indústrias também estavam, ou tinha paralisar a sua linha de produção, ou diminuíram a sua produção, as suas atividades, e quando a atividade volta em sua plenitude, a sua plena capacidade, vai haver esse aumento dos ativos, dos preços, com naturalidade. Agora, é aí que a gente bate. Isso vai se tornar uma inflação generalizada? Eu acredito que não. Como disse, é um aumento momentâneo, até voltar ao ponto de equilíbrio, entendeu? Voltar ao seu ponto ótimo. Porque isso daí é perfeitamente natural e normal. Tá entendendo? É diferente quando a gente tem esse aumento generalizado dos preços, totalmente descompassados da economia, com uma série de problemas, como também a deflação. Hoje a gente vê aí o Japão aí tendo deflação, Banco Central aí comprando, sendo sócio majoritário de todas as empresas aí da sua economia. A gente vê isso também no resto do mundo, bancos centrais também comprando ativos aí, sendo sócio majoritário de companhias, empresas. Eu não tendo a enxergar isso de bons olhos. Eu acho que a função do Banco Central é outra, de garantir o poder aquisitivo da sua moeda, o poder aquisitivo da sua economia. Eu entendo como Banco Central dessa forma, não como um sócio de uma companhia, uma empresa ou algo do tipo, ou para querer resguardar, salvaguardar um governo, uma política ou algo do tipo, entendeu? Então eu tendo a ser crítico diante a isso em relação ao Banco Central, e quem me conhece sabe que eu sou um ferrenho aí defensor da extinção de bancos centrais. Mas, enfim, então eu vejo dessa forma, entendeu? Eu acredito que inflação, o que vai acontecer na economia é basicamente isso. Quando voltar, pode haver esse repique, como a gente está conversando aqui, está tendo esse repique aí, como daqui a pouco vai voltar à naturalidade. Claro, a economia e os mercados voltando, quando passar essa pandemia aí, se Deus quiser, já estamos passando disso, como o Matheus falou lá, os Estados Unidos está com 100 milhões já de vacinados, né, Matheus? E parece que está dividindo, os Estados Unidos, há esse compasso aí de dividir, diluir as vacinas com o restante dos mundos, a começar quem está mais precisando no momento. Então é basicamente isso. Nesse momento eu acredito que tem que se ajudar as nações para poder eliminar logo esse vírus, esse problema que a gente está passando, para a gente poder voltar e dar nossa guinada aí novamente, tocar nossa vida aí novamente, né? Que ninguém aguenta mais. Perfeito, senhor. Vamos virar a mesa para a gente encerrar? Bora. Opa, bora. Bora. Pessoal, muito obrigado. Você que ficou aqui com a gente. Esse programa é um pouco mais curto, claro, porque a gente tem que acompanhar os acontecimentos da semana, e o grande acontecimento da semana foi esse. A gente não pode ficar aqui inventando notícia, inventando história, e também a gente não pode Groselha. ficar de papinho, entendeu? Não vou ficar de papinho, não vou pegar uma situação que não é de âmbito econômico e trazer para cá. Eu vou começar aqui do Big Brother. Não vou, cara, não vou fazer isso. Então, né, cara, vamos lá, né? Mas, cara, não importa o tamanho, importa a qualidade. Eu sempre acreditei nisso. Falando em qualidade, obrigado, Douglas. Conteúdo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço você, Will, o Matheus. É sempre muito bom aqui estar com vocês, é gratificante. Você, ouvinte, também está nos acompanhando. E é isso. Aqui a gente prioriza conteúdo, qualidade e poder aqui entregar para você da melhor forma possível. Isso aí. Matheus, muito obrigado, cara. Obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Obrigado aí para quem está ouvindo a gente aí. E é isso aí. Nos siga nas redes sociais, @Conecta Economia, no Twitter, no Instagram. É isso aí. Forte abraço e até mais. Pessoal, antes de encerrar, o Conecta Economia queria prestar nossa homenagem, vamos botar assim, nosso pesar pela vida de quase 300 mil pessoas que estão falecendo de Covid. São quase 3 mil pessoas por dia. Você que pode ficar em casa, cara, fica em casa.
trabalha de casa. Só não julga quem não pode fazer isso, sabe? Só não julga quem não tem essa condição de, de ficar em casa e fazer o seu trabalho de casa, sabe? Quem tá saindo, cara, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio. Empresários que estão sofrendo, cara, que muitas vezes eu creio que a polícia passa um pouco do ponto, a fiscalização passa um pouco do ponto. A gente sabe disso, é um momento difícil para todo mundo. Vamos ter um pouco mais de consciência, pensar um pouco no próximo. Você que pode, foi o que eu falei, você que pode ficar em casa e você sai, seja para festinha clandestina, seja para o que for, cara, que não seja, que poderia ser evitado, a palavra é essa. Cara, pensa um pouco na sua família, pensa um pouco nos seus pais, pensa um pouco naquele seu vizinho que é idoso. E com as novas cepas não tem mais questão de idoso e novo, né? Então, que você tenha consciência, que você pense no próximo, sabe? Porque o não sair, o usar máscara, ele não é para mim, sabe? Ele é pro meu próximo, ele é para alguém que eu amo, é para proteger aquelas pessoas que talvez eu nem conheça, tá bom? Então, gente, cara, é isso, tá? Consciência, amor ao próximo, eu acho que é isso que a gente tem que ter nesse momento, beleza? Como o Matheus falou, nos siga nas redes sociais, Conecta Economia no Instagram, Conecta Economia no LinkedIn, Conecta Economia no Twitter, tá? Tudo que a gente falou aqui, links que forem pertinentes, a gente vai colocar lá no post no YouTube e nas redes sociais, tá bom? E não esquece, espalha a palavra do Conecta Economia, porque a gente tem tido um crescimento muito interessante e a gente quer continuar mantendo essa curva de crescimento, beleza? E permaneça com a gente, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, pessoal!